Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia. Hoje veja a entrevista ao vice-prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Silvio. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Muito bem. O motivo da nossa entrevista é que a gestão João Dória, a gestão do PSDB, completa 100 dias à frente da cidade de São Paulo. E nesse momento, como o prefeito João Dória está em viagem internacional, Bruno Covas responde pela cidade de São Paulo. Prefeito, muito bem. Vou começar fazendo aquela pergunta que todo paulistano está fazendo hoje, antes da gente falar sobre vários problemas, várias situações e outras coisas mais da cidade de São Paulo. O prefeito João Dória, muito bem avaliado, é cotado como um nome para as eleições do ano que vem, seja o governo de São Paulo, seja a presidência da República, e num cenário eventual, porém possível, o senhor herdaria o cargo de prefeito. O senhor está preparado? O senhor está pronto? O senhor se sente pronto para assumir a maior cidade do Brasil? Bom, em primeiro lugar, não posso aqui deixar de reafirmar as próprias palavras do prefeito João Dória, que disse que foi eleito para prefeitar, né? Não há nenhuma articulação que ele esteja coordenando. Eu que tenho ali participado de diversas reuniões com ele, em nenhum momento ele para discutir questões relacionadas à saúde, educação, segurança, para discutir conchavos em relação à eleição de 2018. Ele está prefeitando, esse é o momento atual que ele se encontra. Naturalmente, o próprio cargo de prefeito de São Paulo já faz com que a pessoa seja lembrada para alçar voos maiores. Um momento como esse, em que ele está fazendo uma boa gestão, bem avaliada, acaba sendo um nome ainda mais lembrado. Mas não há nenhuma preocupação nesse momento dele em querer discutir 2018. Nem dele, nem do PSDB, nem, enfim, de ninguém nesse momento, a não ser as próprias pesquisas e a própria imprensa que vive instigando isso. Agora, nesse momento eu estou com o prefeito de São Paulo, né? Acho que não tem nenhum problema, ele pelo menos não ligou da Coreia para reclamar de nada nessas últimas 48 horas. Eu vou insistir só mais um pouquinho na pergunta, pelo seguinte. Quando a cidade de São Paulo elegeu o prefeito João Dória, a cidade de São Paulo optou por um perfil do gestor, algo que ele gosta de lembrar sempre. Alguém que veio de fora da política, de certa forma, fora da política tradicional, né? Não era um nome que concorria, que tinha uma carreira na política. O senhor, por exemplo, é diferente. Só pelo sobrenome do senhor já entrega, né? E o senhor também foi parlamentar, o senhor é um político. O senhor acha que a cidade de São Paulo estaria preparada para trocar esse gestor? Que a cidade não se sentiria, por exemplo, traída? Elegemos um político, um prefeito com uma característica e herdamos outro um ano e meio depois? Silvio, em primeiro lugar, tenho um grande orgulho de dizer que eu sou político. Eu me preparei para ser político, eu fiz Direito e Economia porque eu achei que eram faculdades importantes para seguir a vida pública. Fui militar na juventude do PSDB, disputei espaços dentro do partido, me candidatei, enfim, é o que eu gosto de fazer, é a minha vocação. Então, portanto, nem teria por que esconder que sou político. Agora, não vou ficar aqui justificando algo que não está nos meus planos nesse momento, que não está nos planos do prefeito João Dória. Não vou ficar aqui criando razões para justificar algo que nós não estamos em nenhum momento preocupados nesse momento em fazer. Estamos ao lado dele, governando a cidade de São Paulo, ele montou uma excelente equipe. Essa é a nossa preocupação nesse momento. Não vou ficar aqui justificando algo que não está no radar nesse momento. Tudo bem, então vamos falar da cidade de São Paulo. Nesses 100 dias... algumas promessas e algumas coisas deram certo. Por exemplo, Corujão da Saúde, a redução da fila de exames, isso estatisticamente foi comprovado. O que eu pergunto para o senhor é, alguma coisa não saiu como a administração havia pensado, havia planejado? Num exercício de autocrítica, o que o senhor colocaria como, olha, aqui a gente não foi bem, a gente pretende melhorar? Bom, primeiro aproveitar a pergunta para reafirmar a importância do prefeito João Dória ter enfrentado resistências e inúmeras críticas, sabendo que estava certo que ia fazer o correto. O Corujão da Saúde é um grande exemplo disso. Todos os especialistas, jornalistas, articulistas diziam que aquilo não tinha nenhum sentido, que aquilo não ia dar certo, que era um absurdo, que as pessoas iam fazer exame às 3, 4 horas da manhã, que não tinha ônibus, que ninguém ia aparecer, que, enfim, a fila ia continuar, que ia aumentar. E
prometido terminar em 90 dias e em 86 dias terminou com a fila de exames aqui na cidade de São Paulo. Então, um grande acerto e mostrou a coragem dele de enfrentar essa resistência, sabendo que estava certo, que ia atender bem a população. Agora, que autocrítica, prefeito? Que autocrítica? Vou chegar lá, calma. Deixa eu falar da fase positiva, Silvio. Pois não. Acho que a autocrítica serve em relação à confusão que se fez, e parte disso talvez se deva ao fato da prefeitura não ter conseguido comunicar bem a confusão entre grafiteiro e pichador. Acho que essa foi uma questão que não ficou bem resolvida. A ação enérgica do prefeito, da prefeitura, contra os pichadores, que se confundiu com uma ação contra os grafiteiros. Alguns murais e alguns grafites que foram apagados porque estavam pichados e que não foi bem comunicado, talvez tivesse tido uma necessidade de avisar previamente o artista, enfim, acho que essa foi uma questão que acabou caindo numa confusão, como se o prefeito tivesse alguma ação contra os próprios grafiteiros. Acho que essa foi uma questão que não ficou bem resolvida, que as pesquisas mostram. Olha, você é a favor ou contra o prefeito ter tido uma ação contra o grafiteiro? Bom, eu também sou contra ele, nem ele é a favor de uma ação contra a grafite, mas ficou essa impressão de que havia uma ação contra os grafiteiros na cidade de São Paulo. O perfil dessa gestão, sobretudo do prefeito João Dória, é um perfil da zeladoria, do zelador da cidade, né? Tem feito, inclusive, secretários, o senhor, por exemplo, saírem às ruas para fazer varrição e etc. No entanto, a cidade está cheia de buraco, o mato está alto, e se cair uma chuva, prefeito, não tem um semáforo que funciona na cidade de São Paulo. O serviço 156, por exemplo, não reduziu o número de chamadas relatando problemas. Quando é que isso vai diminuir? Quando é que esse problema vai resolver? Qual é a meta? Um prazo? Bom, essa dependência do prefeito João Dória era ontem. Nós ainda estamos resolvendo problemas estruturantes dentro da Secretaria de Prefeituras Regionais. Você veja, por exemplo, até hoje a Secretaria não tem um levantamento de quantos metros quadrados de grama nós temos na cidade de São Paulo. Você não sabe quantos metros quadrados de grama você tem. E aí você não sabe quantas equipes são necessárias para fazer um corte regular dessa grama na cidade. Você não consegue estipular metas para os prefeitos regionais atingirem. Olha, você precisa cortar 10%, 30%, 40%, porque é tudo na base do chute no escuro, né? Você não sabe se aquele número de equipes é adequada ou inadequada, é superestimada ou subestimada para determinada prefeitura regional. Então, você tem um problema de dados dentro da Secretaria. Há um problema de organização da informação, por exemplo, do 156. Em relação, por exemplo, à poda. A pessoa liga, olha, tem aqui uma árvore que precisa podar na rua A com a rua B. Aí, 10 minutos depois, liga uma outra pessoa. Olha, tem aqui uma árvore na rua A com a rua B. O sistema não faz a inteligência de mostrar que é o mesmo pedido. Então, a equipe vai lá, podar a árvore. É o primeiro item da reclamação. Aí, passa o dia, chega aquela segunda reclamação. Ele vai no mesmo lugar, porque não há um sistema de inteligência que permita agregar essas solicitações numa só, mostrando quais são as principais reclamações da cidade. A questão do buraco, por exemplo, quando a equipe chega para tapar o buraco, 30% dos buracos não existem. Porque era um buraco ou da Sabesp que já foi tapado, ou a informação dada não permite chegar no local. Então você ainda tem um problema de inteligência a ser vencido antes da gente ir para o prefeito pedir mais recursos. Pedir mais recursos é fácil. Tem um plano para resolver isso? Chegar, olha, prefeito, precisamos de mais 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, é uma coisa fácil. Mas no momento de crise, a gente não pode fazer isso sem fazer a nossa lição de casa. Então, estamos desde o primeiro dia revendo procedimentos, buscando inteligência junto com o secretário de Tecnologia, Daniel Annemberg, para que a gente possa ter critérios de comparação, para que a gente possa estipular metas para os prefeitos regionais. Nós estamos trocando a roda com o carro andando. Não dá para fechar a cidade para balanço. Você imagina se de 1º de janeiro até hoje a gente não tivesse feito nenhum serviço na cidade. Ia aparecer uma cena de um Walking Dead, né? E não é isso que a gente quer. Então, nós estamos trabalhando, mas, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com a inteligência para que a gente possa ter
um melhor acompanhamento e gastar melhor o recurso. Você imagina, cada 10 buracos que a equipe chega para tapar, 3 não existem. E um monte de buraco espalhado pela cidade. É algo realmente inaceitável, é um grande desperdício de recursos. Quando a gente fala dos problemas da cidade, inclusive de zeladoria, a gente não pode deixar de citar o centro de São Paulo. O centro de São Paulo está abandonado. Completamente abandonado. E além de estar abandonado, tem um aspecto que uma questão que é a Cracolândia, não é um aspecto, é um problema gravíssimo em várias cidades do mundo, e aqui nós temos acho que 9 Cracolândias já em São Paulo, mas a do centro é a maior. O que a prefeitura está fazendo para cuidar da Cracolândia? Principalmente porque, ao ser eleito, aliás, já na campanha, o prefeito João Dória fazia questão de dizer, olha, o programa Braços Abertos do ex-prefeito Fernando Haddad não funciona, é ruim. Qual é o plano para a Cracolândia? O que efetivamente a prefeitura está colocando a mão na massa ali para ajudar aquelas pessoas? Eu queria só aproveitar a pergunta, fazer um parêntese, dizer que acho que parte dessa boa aprovação que o prefeito João Dória tem hoje com a população é o fato de ter conseguido fazer trabalhos intersecretariais. Normalmente o governo ele funciona de forma estanque, de forma vertical. E ele tem conseguido fazer um trabalho juntando várias secretarias para que o resultado possa aparecer. E o que está sendo desenhado em relação à Cracolândia é exatamente isso. É um trabalho que junta a prefeitura regional, porque você tem ação de zeladoria, você tem ação de limpeza, você tem ação de varrição. É um trabalho que junta a Secretaria de Saúde, que você tem necessidade, em alguns casos, de internação compulsória, de necessidade de vaga. É um trabalho que junta a Secretaria de Segurança Urbana, que você tem a instalação de câmeras, você tem a presença da GCM. É um trabalho que envolve a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que você tem a ação social com aqueles que não vão conseguir ser reintegrados, com crianças, com pessoas abandonadas. É um trabalho com a Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho, porque você precisa gerar oportunidades para essas pessoas. Então é um trabalho que envolve várias secretarias, está sendo desenhado, e mais do que isso, envolve outros órgãos que não são da Prefeitura. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério Público, a OAB, igrejas, Igreja Católica, Evangélica, de matrizes africanas, enfim, nós estamos criando um grande programa envolvendo todas essas frentes. Porque a questão da Cracolândia, para de ter essa briga, é uma questão de saúde ou é uma questão de segurança. É uma questão dos dois lados. Se a gente não juntar todo mundo, se juntar só a Secretaria de Segurança e baixar lá um monte de policial, vai acabar com a Cracolândia. Mas vai um para cá, um para lá, outro para cá, e daqui a alguns meses aquilo vai estar de novo. Se chegar só com a Secretaria de Saúde, o traficante não vai deixar, você vai ter a questão do PCC ou do não sei das quantas que vai impedir. Então você precisa juntar todo mundo para um grande programa que vai ser lançado ainda esse semestre, chamado Redenção. Bom, o prefeito pretende acabar com a função do cobrador de ônibus. Ele anunciou isso daí. Hoje, temos 19 mil cobradores de ônibus. É uma categoria capaz de parar a cidade. Né? E cada vez que se tem uma greve de transporte público, São Paulo vira um caos, a vida do paulistano vira um caos. Até que ponto o paulistano, falo aqui como paulistano, a gente deve temer que teremos problemas com greve de transporte público por conta da decisão do prefeito de acabar com a figura do cobrador de ônibus? Não deve temer em nada, porque o acordo feito pelo prefeito, através do secretário Sérgio Aveledo, que é o secretário de Transportes, com as empresas que prestam serviço de transporte na cidade de São Paulo, é que não irá haver demissão. Primeiro, não terá reposição. Então, você já tem anualmente algo em torno aí de 10% de reposição. Então, você não precisa ter a reposição. Segundo, todos serão reaproveitados. Aqueles que quiserem ser qualificados, aqueles que quiserem ser utilizados em outras áreas, o serão pelas empresas que prestam esse serviço. Então, isso será feito de forma gradual, ao longo dos 4 anos, sem necessidade de demissão desses 19 mil cobradores na cidade de São Paulo. Um dos pontos chaves aí da atual gestão são as doações que a Prefeitura tem recebido. No entanto, pesquisa do Datafolha, divulgada no último final de semana, mostra que 45% ali, quase metade
do eleitorado paulistano, das pessoas que moram na cidade de São Paulo, entende que as doações não são transparentes. O prefeito já disse em entrevistas, em discursos, que, olha, está tudo lá, está tudo no portal da prefeitura. Por que o paulistano não entende que as doações são transparentes? E como é que a prefeitura vai fazer para resolver essa situação, para mostrar que aonde é que está o dinheiro, para onde é que ele está sendo colocado, quem doou, para que doou? Bom, tudo que é inovação, você tem um certo tempo das pessoas entenderem essa realidade. Eu acho que grande parte dessa, vamos dizer assim, rejeição, dessa fala das pessoas acharem que não é transparente, é porque as pessoas ainda não estão acostumadas a um governo que solicita tanto da iniciativa privada, das empresas que colaborem com a gestão. Essa não era a prática. Você não via isso em praticamente nenhum governo. Questões pontuais de uma ou outra empresa, quando fazia até mesmo uma ação de marketing, que fazia uma doação para um governo ou outro. E o que a gente vê é o prefeito lá na ponta, ele mesmo empenhado, pedindo para as empresas, enfim, avisando as pessoas do que está acontecendo. Não há nenhuma contrapartida. Aliás, a grande parte dessas empresas nem serviço elas prestam para a prefeitura. Quer dizer, não é nem que vai ter uma licitação dirigida ou não sei o quê, um favorecimento, porque grande parte das empresas não tem nem como ter algum tipo de favorecimento, e aquelas que têm, total transparência, né? As licitações elas são abertas, elas são acompanhadas pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelos vereadores, pela população, pelo Judiciário. Quer dizer, não há nenhuma possibilidade do prefeito querer ou do secretário direcionar uma licitação para A ou B ou C. Então a população não tem que temer nada. E mais do que isso, né? Volto a dizer aquilo que o prefeito diz, que é o que a lei já estabelece. A prefeitura é obrigada a divulgar isso. Se entrar no site da prefeitura, você tem por secretaria onde são essas doações, as doações que têm contrapartida, como por exemplo colocar uma placa na praça adotada por uma empresa. Às vezes a empresa pode fazer uma doação adotando uma praça, então a prefeitura deixa de custear a manutenção dessa praça e vai colocar lá uma placa. Olha, a empresa tal adotou essa praça. Quando você tem esse tipo de contrapartida, você tem um processo de chamamento, que outras empresas também podem participar, através do Diário Oficial, enfim, total transparência, legalidade, acompanhamento pela Procuradoria do município, enfim, não há nenhuma necessidade de preocupação. Eu acho que as pessoas, ao longo do tempo, vão verificar que o que está acontecendo é que o privado está ajudando o público e não o público ajudando o privado. A se cumprir o plano de voo, vem aí um pacote de privatizações. Foi prometido em campanha e, aparentemente, o paulistano topou. Autódromo de Interlagos, o AMB, isso deve gerar um fundo de recursos. Porém, para que tudo isso aconteça, é necessário o aval da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores. A administração, o executivo está absolutamente seguro que o legislativo topa, que o legislativo vai aprovar esse pacote? E continuo e emendo uma outra pergunta. Em caso de não passar, como a prefeitura não tem capacidade de investimento, a cidade de São Paulo sofre com caixa já há alguns anos, tem um plano B? Bom, em primeiro lugar, refutar esse aparentemente que você colocou na sua questão. O prefeito João Dória deixou muito bem claro durante a campanha como seria a sua atitude, teve a coragem de falar na campanha em privatização, concessão, PPP, palavras que eram verdadeiros palavrões que nenhum político tinha coragem de utilizar. Ele falou, defendeu a tese e a população aprovou. Portanto, não há nenhuma aprovação aparente. A população sabia do programa de governo que estava sendo discutido. Em todos os debates, o prefeito João Dória levava essa proposta, em todo o programa de TV ele defendeu essa tese, portanto, não há nenhuma forma de dizer que a população foi enganada em relação a isso. É claro que agora não apenas a ratificação através do voto em outubro, mas através dos representantes do povo, que são os vereadores. A gente já tem conversado com eles, feito algumas apresentações, discutido. A gente tem certeza
que eles vão agora referendar aquilo que a população já aprovou e que eles têm tido a oportunidade de questionar, de debater, de dialogar. Mensalmente, o próprio prefeito vai à Câmara Municipal conversar com os vereadores, e não vai conversar com os vereadores do PSDB ou da base, vai conversar com os 55 vereadores. Portanto, total transparência em relação a isso. Nós temos plena certeza que a Câmara Municipal vai corresponder a essa expectativa da população de São Paulo. Então, só para, como eu tinha feito uma outra pergunta, perguntando se havia um plano B, não tem plano B? Não tem para que ter plano B. Muito bem. Prefeito, saindo um pouquinho só da cidade de São Paulo, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, ontem foi divulgada a tal da lista do Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, que também pode ser conhecida como a lista do Janot, Procurador-Geral da República. São políticos de A a Z, de todos os partidos, que serão investigados por conta de delações que os apontam como envolvidos no esquema da Operação Lava Jato. Lá estão políticos muito importantes do seu partido, o presidente do seu partido, Aécio Neves, o senador José Serres, governador de São Paulo, e o governador Geraldo Alckmin, de quem o senhor e o prefeito João Dória são muito próximos. A minha pergunta é, por que é que o PSDB é diferente dos outros partidos que foram implicados na Lava Jato? Pelo menos esse sempre foi o discurso dos grandes políticos do seu partido. Porque nós não estamos botando nada para debaixo do tapete, a gente não está passando a mão na cabeça de ninguém. Aqueles que foram apontados têm o nosso apoio, a nossa confiança, mas vão provar na justiça a sua seriedade. A gente espera que eles provam essa justiça, que eles consigam comprovar na justiça a sua seriedade, porque nós acreditamos nele. Se errarem em algum momento, vão pagar por isso. Nós não vamos aqui defender quem eventualmente errou. Agora, lembrando que até o presente momento, nem ação existe, né? Agora o Ministério Público teve autorização da Justiça para abrir um inquérito e verificar se há provas suficientes para apresentar uma ação. Então, não há nenhuma razão para expulsar, não há nenhuma razão para pré-julgar, não há nenhuma razão para apontar o dedo. E se eventualmente, lá no futuro acontecer isso, que eles paguem pelo que fizeram. Muito bem, então, para encerrar, uma última pergunta. O senhor já se acostumou, então, ao ritmo do prefeito João Dória? É verdade que ele manda o WhatsApp às 5 da manhã? É verdade. O prefeito João Dória cobra ali dos seus secretários, as pessoas mais próximas, da assessoria. Aliás, é algo muito significativo. Eu acho que a máquina pública como um todo se adaptou mais ao João Dória do que o João Dória à máquina pública. Ele conseguiu imprimir o seu estilo, não apenas em relação ao seu secretariado, mas a todo o corpo de servidores que tem correspondido e que são grande parte responsáveis pelo sucesso da sua gestão. Muito bem. Quero agradecer, então, mais uma vez ao vice-prefeito Bruno Covas, no cargo de prefeito nesta quarta-feira. Obrigado, eu que agradeço, Silvio. Um grande abraço a você e a você que nos acompanhou. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Veja Entrevista.